e para uma sociedade mais parecida com Cristo, eu acredito que as mulheres. Ontem a gente estava dizendo que o primeiro feminista, o homem que abriu palco para as mulheres falarem, foi Cristo. Então, por isso nós estamos aqui todo dia, porque a gente entende que a fala de Cristo, como eu costumo dizer aqui, Deus não tem religião, Deus não faz parte, religião foi o homem que inventou, Deus tem filhos. E para alguns casos, né, Deus tem servo, que não é para todos, mas tem. Então, nós vamos aguardar só mais um pouquinho, a gente tem mais 4 minutos para aguardar. Enquanto isso, se você puder chamar alguém mais, é muito bem-vindo a pessoa que entrar. Eu acredito que, né, vai transformar vidas. Oi, Lívia, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai ter o testemunho da Silvia, então você é muito bem-vinda. Angelita, pelo nome, só pode ser de casa. Seja muito bem-vinda. Nós estamos assim muito felizes. Nós estamos há 2 anos. Cultura de cuidado começou na pandemia, onde a gente não podia estar tão junto. Então, nós começamos a conversar, porque mulher conversa mesmo, e isso é muito bom. Nós começamos a conversar um pouquinho de um curso que eu tinha feito, e isso viralizou, e isso a gente se encontra todos os dias, não porque a gente é desocupada, porque aqui não tem mulher desocupada, mas porque a gente quer uma vida mais justa, uma vida mais com Deus, e uma vida de dizer, chega, porque o que a boca não fala, o corpo vai responder. Amém, Lai? Se a gente não fala, o corpo responde. Então, é melhor que a gente fale do que aquilo ficar, né, incrustado em nós, e muitas vezes o corpo responde em doença, em dores e um monte de coisa. Então, nós estamos aqui de segunda, antes era de segunda a sexta, agora nós estamos aqui de segunda a quinta-feira. Cada dia a gente tem um tema, cada dia a gente participa de uma forma onde todos podem perguntar. Então, antes de começar, eu vou abrir. Viviane, seja muito bem-vinda. Zaca, seja muito bem-vindo aqui. E você não esqueça que, a qualquer momento, a gente tem isso. A qualquer momento, você pode perguntar para a Silvia vai estar... você levantou a mão, eu vou e a Silvia responde. Tá certo? Nós só temos mais 2 minutinhos para começar. E vale a pena. Antes de começar, eu quero ler um versículo na Bíblia que, para mim, eu nunca comentei isso com ela, mas, para mim, esse versículo tem muito a ver com a Silvia. Tá? Então, é lá em Filipenses 3:7 que diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, o pouquinho que eu conheço da vida dela, ela abriu mão de algumas coisas, né? O apóstolo Paulo fala isso para Filipenses, e isso tem muito a ver, porque a Silvia é muito parecida comigo, embora em aparência física nadona, mas a gente é muito parecido. Então, Filipenses 3:7, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Então, eu acredito que quem conheceu a Silvia antes do conhecimento de Jesus e agora, eu sei que ela abriu mão de muitas coisas que parecia ser ganho, mas por conta de Cristo. Então, Silvia Zacarias, seja muito bem-vinda à Cultura de Cuidados, você já é. Eu quero orar antes de você começar, e a gente quer ouvir a sua história, o que Deus vai te pôr no coração para a gente ouvir. Deus, eu quero te agradecer por cada pessoa que aqui entrou. E nós estamos, Senhor, junto porque precisamos ter uma cultura de cuidado no nosso interior, no nosso físico. Obrigada, Pai, por esta noite. Obrigada porque sabemos que o Senhor está aqui.
E obrigada por essas mulheres e esses homens que estão aqui. Usa a vida da Silvia simplesmente como ela é. Ela não precisa ser além do que ela é, porque ela é uma filha amada. Obrigada por esta noite, em nome de Jesus. Amém? Silvia, fica à vontade. Vamos lá. Oi, gente. Obrigada pelas convidadas, né? Ontem, não vou citar os nomes, senão vou esquecer de alguém. Eu passei o link aí para muita gente. Ontem eu comentei sobre cultura de cuidados. Orei muito, pedi muito discernimento, que é como você disse, né? O Pedro teve uma época que queria escrever um livro da minha vida, diz que seria um best-seller, porque é realmente muita coisa, muitas áreas, muitas curas, como mulher, como profissional, como mãe. Mas eu orei muito e eu creio que se fala muito hoje no relacionamento tóxico, né? Naquele relacionamento doentio que muita gente passa e não percebe. Eu passei por alguns, né? Não foi só um, infelizmente. Mas eu estive pensando, e hoje conversando até com o Pedro à tarde, é incrível como eu nunca me perguntei por quê. Por que eu? Eu sempre fui muito prática, então eu pegava aquela bola, falava, é o que tem, e levanta, sacode a poeira e bora para outra. Claro que isso não é uma característica, eu nem sei se isso é bom ou não, mas foi assim que foi comigo. Então, eu só vou dar uma resumida. Eu saí da minha casa com 15 anos, meus pais moravam no interior, eu vim embora para São Paulo, porque eu sempre tive sede de crescer, né? Na época, na área financeira, eu queria crescer, e esses dias o Espírito Santo vai te trazendo algumas coisas que você não entendia na época. Esse dia, no bate-papo, eu percebi que essa minha sede de crescimento financeiro vinha de tanto ouvir o meu pai dizer para minha mãe que se ela largasse ele, ela morreria de fome. E olha só, né? Agora, aos 55 anos, que eu pude perceber de onde vinha essa minha loucura, que hoje eu sei que é uma loucura, de não querer depender de nenhum homem, né? Então, vinha daí. E aí eu vim embora, e não preciso dizer, né? Uma criança de 15 anos dentro da cidade de São Paulo, já dá para vocês imaginarem como foi. Eu vim para casa de tios, tios são maravilhosos até você estar dentro da casa deles, e não é culpa de ninguém, cada um realmente precisa do seu espaço. E foi assim, eu fui levando a vida, eu arrumei emprego, eu tive altos e baixos, e tinha um desejo no meu coração muito grande, gritando dentro de mim por uma família. Eu queria muito ter uma família. Eu acho que, às vezes, eu vejo amigas minhas até hoje dizerem: não, eu estou super bem. Nossa, eu estou bem, eu não quero homem para nada, eu sou demais. Eu não dizia isso. Eu sempre fui muito clara. Então, eu dizia o que o meu coração queria dizer, porque essa também é uma característica minha. Eu sempre digo o que realmente eu estou sentindo. Então, eu queria, sim, ter alguém, eu queria ter um marido. A gente brinca, né? O Zaca deve estar ouvindo, que a gente brinca que eu andava com o vestido de noiva dentro da bolsa, porque eu queria ter alguém. E nessa loucura de querer ter alguém, minha vida financeira sempre foi muito bem resolvida, eu sempre tive altos e baixos, mas nos altos eu tive sempre bons empregos, e não era aquela conta bancária, não era trocar de carro todo ano que me fazia feliz.
Eu queria realmente uma pessoa para estar comigo. E eu sei que hoje eu percebo que muito dessa minha carência, que na época, né, era uma carência, de ser importante para alguém. O Pedro outro dia me chamou a atenção, disse que não quer mais que eu diga que eu não sou prioridade de ninguém, que ele fala que eu sou a dele, agora sou a do Theo, então eu estou curada, não vou mais falar essa frase. Bom, e aí eu não cresci na igreja, tá, gente? Então é o que a Bel falou, tem muita coisa espiritual, mas tem muita coisa carnal. Então é isso, né? Eu tive minha primeira relação sexual aos 19 anos, com um namoradinho que eu tive 5 anos com ele, e depois disso, eu não sei se vocês são dessa época, mas naquela época, quando a gente tinha relação sexual, os pais falavam que a gente já não ia ser ninguém na vida, né? Então, assim, essas sentenças de pai, de mãe, eu sempre tive. Aos 11 anos, a minha mãe disse que tinha sonhado que eu tinha feito um aborto, e ela me apertou na hora do café da manhã, dizendo que eu já devia não ser mais moça. Então, assim, na boca do povo, eu sempre estive desde que eu nasci. Eu acho que pelo meu jeito de ser, né, muito espontânea, eu nunca fiz média, então eu já sofria esse tipo de preconceito. Que eu também não ligava muito, como eu disse no começo, eu sempre fui muito prática. E aí, enfim, eu fui tendo meus namoradinhos ali e aqui, e aos 22 anos, eu conheci um rapaz, 5 anos mais novo do que eu vou, para vocês saberem de que eu estou falando, é o pai do Pedro, o apelido dele era Nenê, e eu conheci ele, a gente se apaixonou, e foi aquela loucura, e eu fiquei com ele 5 anos. Desses 5 anos, 2 foi dentro de uma penitenciária. Ele foi preso, eu estava trabalhando, eu era gerente financeira na época, e acreditem, não existe mulher inteligente para homem cafajeste, porque eu nunca me considerei burra, eu sempre fui muito esperta, eu escapei de vários assédios na infância, porque eu já me ligava o que a pessoa estava querendo, eu estava sempre à frente, mas a paixão, eu vou dizer paixão, porque hoje eu sei o que é amor, né? E o amor não te cega, a paixão te cega. Então, a paixão deixa você completamente cega. O que todo mundo está vendo, você não vê, né? Então, nesses 3 anos que eu fiquei com ele, 2 anos até ele ser preso, óbvio que ele já roubava, mas eu nunca percebi. Depois do acontecido, eu fui juntando alguns acontecimentos e fui lembrando e pensando, gente, será que aquele dia ele foi roubar? Mas não passava isso, enfim. Eu estava trabalhando, ele estava com o meu carro, porque ele ia comprar 4 pneus para mim, essa era a história dele, eu morava numa pensão na época, e eu recebi um telefonema do delegado da 102 Delegacia, dizendo que era para eu comparecer lá, porque o Paulo César Moura Leite havia sido preso e estava com o meu carro. Então, eu, né, na minha cegueira da paixão, imaginei que ele estava sendo preso porque estava sem habilitação. Porque quando você está apaixonado, e eu acho que alguém aqui já passou por isso, pode falar o que quiser, né? Você não vai acreditar, imagina, nunca. Os indícios estavam ali, lógico, como todo relacionamento tóxico, mas você não vê. E aí eu fui até a delegacia, e chegando lá, indignada, querendo saber, nossa, como assim ele está algemado só porque foi pego sem habilitação e toda, né? Eu estava de salto alto, toda social, eu era gerente financeira de uma empresa, imaginem que eu cheguei lá cheia de pompa, e o delegado achou que eu era advogada dele, nunca a noiva dele. E aí o delegado foi e me explicou, não, querida, é o seu noivo, foi pego roubando um carro, foi pego em flagrante, ele mais um rapaz, um comparsa, e ele está preso. E aí eu pedi para vê-lo, né, lógico, e então eu fui lá e olhei para a cara dele, eu falei, que história é essa? Você só pode, gente, eu não tinha nenhum indício. Eu sei que quando
eu sei porque acontece comigo. Às vezes você escuta uma história dessa e fala, não é possível, você era cega? Você não via? Não, gente, eu não via. E aí, resumindo, o nenê ficou 2 anos preso. No começo, eu não tinha vínculo com ele, eu era só a noiva dele, a minha razão dizia para nunca mais procurá-lo, né? Ele que fosse seguir o caminho dele, eu tinha as minhas convicções, né? Lógico, meu pai sempre foi muito trabalhador, apesar de ser alcoólatra, ele nunca perdeu um dia de trabalho, e eu tinha as minhas convicções, e era óbvio que dentro das minhas convicções não estava ficar com um ladrão, né? Não estava fazer parte de uma visita íntima numa penitenciária, porque eu acho que quando você, lá na adolescência, quando você se junta com as amigas e você diz, ai, o que a gente vai ser quando crescer? Ai, quem casar primeiro, as outras amigas vão visitar. Não está nos seus planos passar por esse tipo de coisa, lógico. Bom, e aí eu comecei, a razão dizia para nunca mais visitá-lo, mas a emoção falou mais alto, e eu passei a visitar o nenê, e ele ficou 1 ano passando em várias penitenciárias, e eu lá visitando a cada 15 dias, eu fiquei presa junto com ele esses 2 anos, porque eu ficava o sábado fazendo muita comida para levar no domingo. E eu não sei se vocês sabem, mas geralmente na cela tem 15, 16 pessoas. Quando você leva o tal do jumbo, aprenda, o jumbo é a comida do preso, você tem que levar para todo mundo. Então, eu fazia comida, eu trabalhava, ganhava bem, e eu passava o sábado cozinhando para levar essa comida para os presos. E, claro, passei constrangimento? Passei, fui revistada, ficava aquele negócio abaixa, tirar a roupa. Eu não sei se pode parecer absurdo para vocês, mas eu tirava tudo isso de letra. Não era nada que eu dizia, ai, meu Deus, e agora? Não, eu ia lá, sabe? Eu ia andando conforme estava, é isso que vai ser, eu vou lá e acabou. Claro que no início eu me achava diferente das mulheres que estavam na fila. Eu olhava e pensava, imagina, eu não sou mulher de bandido. Eu ouvia elas falando, eu estou aqui pela 3ª, 4ª vez. E eu dizia, essas mulheres são loucas. Eu estou aqui só essa, vou voltar. Mas eu acho que eu teria voltado se fosse o caso, né? Ainda bem que Deus me livrou disso. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que eu não era diferente de nenhuma delas, que eu era ali a mulher, sim, de um preso. E eu digo mulher porque era o que eu era como eu me sentia na época. E eu fui visitando ele, até que ele foi para a penitenciária de Parelheiros, que hoje não existe mais, ou eu acho que existe, é feminina. E lá na fila eu ouvi as mulheres dizendo que naquela penitenciária tinha visita íntima. Então lá eu poderia ter relações sexuais com ele dentro da cela. Quando eu entrei, eu comentei isso com ele, ele disse que imagina, nunca, que ele não ia me colocar nessa situação jamais, mas como eu disse aqui, né, loucura ou não, eu achava que eu estava na chuva e eu tinha que me molhar. Eu só tinha ele, eu sempre fui contra a traição, eu nunca achei legal uma pessoa estar num relacionamento e trair, e eu não achava que eu tinha que traí-lo. E também não achava que eu tinha que ficar sem sexo o tempo que ele ficasse preso, que eu nem sabia quanto tempo era. Então, fizemos a carteirinha, a gente faz teste de HIV, né? Na época era assim. Ele colocou o meu nome e eu passei a ter visitas íntimas com ele. Na 3ª visita, para quem não sabe, é sim dentro da cela, separado por um lençol. Se tiver 2 pessoas que têm a visita íntima no mesmo dia, eles têm os códigos deles, então, assim, ninguém vê ninguém, e é assim que funciona. Você entra, fica lá com ele 2, 3 horas, não lembro quanto tempo era. Enfim, na 3ª visita, eu descobri que eu esqueci de tomar a pílula, e depois eu descobri que eu engravidei. Estava grávida do Pedro. E aí, quando eu descobri que eu estava grávida, eu era totalmente a favor do aborto, não achava que era absurdo, mas também a resposta veio há pouquíssimo tempo, o porquê eu não pensei em abortar o Pedro.
Ele brinca que ele fala que ele talvez estivesse numa fila e que Deus falou para ele, olha, tem certeza que você quer ir para a barriga dela, porque ela é meio louca. Eu não sei se ela vai te abortar ou não. Mas hoje eu tenho a resposta e não passou pela minha cabeça, por mais que as circunstâncias não estivessem colaborando. Então eu decidi ter o Pedro e eu passei pela gravidez, o pai dele preso, eu tive o Pedro, eu tinha o meu convênio. Quando eu recebi a notícia, eu morava na pensão, não tinha como eu ter um filho dentro de uma pensão, né? E aí a minha irmã já tinha comprado um terreno e ela me ofereceu para construir no terreno dela. Então, durante os 9 meses de gravidez, foi o tempo que eu tive para construir 2 cômodos no terreno da minha irmã. Eu entrei lá, eu tinha 8 meses de gravidez e eu tirava tudo isso de letra. Eu vivia rindo, eu vivia feliz, eu queria usar roupa de grávida, eu ia fazer o pré-natal, eu falei para o médico, porque no segundo mês ele me perguntou cadê o pai da criança, e eu falei, o pai da criança está preso, e é o que tem, é o que vai ser, e foi uma bênção. Eu tive o Pedro, eu não sei o que é gravidez, eu nunca tive enjoo, eu trabalhei, eu não tinha desejo, porque não dava para ter, e eu acho que era isso, né, que tinha que ser, e não estou me lamentando, foi tudo muito bom, eu tive o Pedro, eu fui criando o Pedro, e aí eu sempre me dei prazos e disse que o Pedro não completaria 10 anos nessa casa de 2 cômodos, e quando ele fez 6 anos, eu comprei a minha casa. Mas voltando um pouquinho, quando o Pedro tinha 6 meses, o pai dele saiu da prisão. Nesse meio tempo, enquanto eu construí 2 cômodos, eu comprei um terreno, até perto de onde é a casa da Bel, e quando o nenê saiu, eu arrumei emprego para ele, porque é óbvio que eu acreditava que ele ia mudar. E é óbvio que eu acreditava que tinha sido a primeira vez. E eu mesma me dizia, por que não perdoá-lo? Por que não dar outra chance para ele? Todo mundo erra. Então, eu vou fazer isso porque, como eu disse lá no início, eu tinha o sonho de ter uma família. E, às vezes, você passa, né? Você atropela tudo pelo desejo de ter algo. E tudo que eu estou dizendo, apesar de que eu sempre tive muita fé, eu levei o meu filho, para vocês terem uma ideia, na penitenciária para visitar o pai dele, meu filho tinha 10 dias, eu ainda estava com os pontos, e é lógico que todos os médicos diziam que eu não poderia fazer isso, porque ele poderia, né, pegar várias doenças, mas eu falava com Deus. Eu sempre falei com Deus, gente. Eu sempre falei com Deus. Do mesmo jeito que eu estou falando com vocês. Eu não passei a falar com Deus quando eu entrei na novidade de vida. Eu sempre falei com Deus. Sempre. E eu sempre tive a convicção que Ele estava me ouvindo. Eu nunca tive dúvida. Eu nunca pensei, ai, por que eu estou passando por isso? Não, eu estou passando por isso, eu sei que eu vou passar por isso, que isso um dia vai virar uma história, e não tem problema. Para mim, não era pesado. E aí, ele saiu da prisão, foi trabalhar, eu achei que ele estava trabalhando, que ele tinha mudado de vida, e claro que aí, a partir daí, eu já fiquei em cima. Se ele saísse do trabalho, demorasse um pouquinho, a gente já queria saber onde ele estava, porque aí eu já sabia do histórico. E um dia eu peguei ele no trabalho, eu não morava com ele, tá? Ele continuava morando com os pais, até porque eu morava em 2 cômodos, não tinha como. E aí um dia ele falou, me pega no trabalho, eu peguei, a gente tinha feito compra na segunda-feira, isso era uma quarta, e ele falou, vamos fazer pizza. A gente tinha comprado as coisas da pizza. E aí eu dei e falei, então vai no mercado e compra orégano. E aí ele foi, pegou meu carro de novo, era outro carro. Ele pegou o meu carro, pediu dinheiro, que não tinha dinheiro para comprar, e foi. Tentou levar o Pedro, mas o Pedro estava dormindo, ele foi sozinho, e ele nunca mais voltou. Ele encontrou com um amigo, e eles foram fazer mais um assalto. Então, assim, ele não tinha se redimido, e de lá eu fiquei procurando ele, e nesse dia
eu ouvia, né, dos parentes, da minha mãe, ela falava, tá vendo? Eu falei para você, não dá outra chance para ele. Olha aí, ele foi aprontar de novo. Então, algumas vezes a gente até fala isso para algumas amigas, né? Ai, tá vendo como você é burra? Eu não acredito que você foi traída e tá lá de novo. Então, assim, olha, tire essa frase da boca de você, porque não há nada pior do que quando você está ali, convicta de que você fez uma escolha errada. Você não precisa que ninguém diga isso para você. Então, assim, é muito ruim. E aí a minha mãe falava isso, e aí esse dia eu entrei no meu banheiro, porque já era quase 11 horas da noite, e ele não chegava, eu não sabia onde ele estava. E eu entrei no banheiro e eu falei assim para Deus: chega! Chega! Você me deu um filho e para criá-lo eu preciso ter paz. Chega! Pelo amor que você tem a mim, tira esse homem da minha vida. Eu não aguento mais. Foram 2 anos que, quando eu sentia frio, eu achava que eu precisava levar um cobertor para ele. Eu não ouvia uma música, eu não dançava, eu amo dançar, porque eu me sentia culpada. E então eu pedi para Deus, tira, chega, eu não quero mais. Mas eu acho que nesse meu pedido, o que eu queria era que Deus mudasse ele. Era isso que eu queria. Por nenhum momento eu lembro de ter sentido uma vontade, ai, tomara que ele morra. Não. E aí, quando foi às 10h30 da noite, quase 11, a polícia chegou no meu portão. E, Pedro, eu nem vou ler o que o Pedro está escrevendo, senão eu vou chorar. Mas, né? E aí, quando foi umas 11 horas, a polícia chegou no meu portão e, de novo, Dona Silvia, a senhora conhece o Paulo César Moura Leite. Ele foi pego com o seu carro a 20 quilômetros daqui, né? Lá perto de onde mora o Wallace Bell. Então, é longe. E aí, a minha família veio, eu morava no quintal da minha irmã. O que foi? O que aconteceu? E um detalhe, tá, gente? Que eu não sei. É um conselho, talvez, se eu puder, né, dar. Eu nunca envolvi a minha família nas minhas aventuras, nas minhas loucuras. Então, eu digo assim hoje, quando alguma amiga me procura: você quer estar com essa pessoa, sabendo que esta pessoa é tóxica? Você quer bancar este cara que é vagabundo, e vamos falar, eu vou falar aqui claramente. Você quer ficar com ele? Banque o seu vagabundo. Então, assim, pedir para a família aceitar, pedir para a família abraçar o seu vagabundo, não. Você quer? Tem certeza? Arque com as consequências. Então, nesse momento, quando a polícia chegou, minha irmã, meu cunhado queria, vamos junto, eu falei, não, eu vou. Daí o Pedro ficou com a minha mãe, e eu fui até a delegacia, e chegando lá, eles me contaram que o pai do meu filho, eles não me contaram isso depois, eu fiquei sabendo de tudo. Ele foi comprar o tal do orégano no mercado, chegou lá, encontrou de novo um amigo, e resolveram assaltar uma farmácia e um açougue. Que eu brinco, né, gente? E vocês sabem que eu sou brincalhona, eu vou ter que falar. Que na época eu ainda falei, não podia ser um carro forte, né? Não podia ter deixado um malote de dinheiro para mim. Não, ele foi roubar uma farmácia e um açougue. E aí, segundo a versão da PM, do policial, ele fugiu e na fuga trocaram tiros e ele morreu. Claro que depois eu soube, nós sabemos, que um ex-presidiário, né? Não fica vivo, né? Um policial, alguns policiais, né? Temos um aí, porque comigo nada é simples, é lógico que eu casei com um policial, e aí alguns policiais não vão deixar um ex-presidiário vivo. Naquela época eu acho que era um pouco pior, eu não sei, enfim. Veio a notícia que o Paulo César estava morto. E na época eu não tive nem, na hora eu não tive nenhuma reação.
Eu liguei para a família dele, e aí foi o enterro, e aí encerrou-se esse ciclo. Eu passei um tempo sozinha, não muito tempo, porque eu ainda estava com aquele anseio de ter alguém. Esse ciclo tinha se encerrado e eu estava frustrada, porque eu queria ainda, cadê meu marido? Cadê a minha família? Por que todo mundo tem e eu não tenho? Eu quero ter. E aí, passado-se um tempo, eu comprei a minha casa, que é essa que eu moro hoje. Como eu disse, eu tentava suprir essa minha carência, eu trocava de carro todo ano, isso era uma loucura, gente. Quando eu levava o carro para revisão, eu já voltava com outro. Eu ficava tentando suprir de alguma forma. Eu trocava. Olha, uma coisa interessante que também esses dias o Espírito Santo me trouxe isso. Cada sexta que eu limpava a casa, eu trocava os móveis de lugar. Olha que loucura, eu trocava. Eu acho que eu queria mudar aquilo que dava para eu mudar, sabe? Então, eu nunca mais troquei móveis de lugar. Então, talvez algum terapeuta que eu sei que temos aqui possa me explicar isso depois. Bom, e aí, com o tempo, eu fui para o samba, fui sair ainda em busca, né, da pessoa. Conheci um rapaz, olha só. Conheci um rapaz e, lógico, que tudo aquilo que eu passei, eu esqueci. Eu esqueci, imagina, acho que agora vai dar tudo certo. Esse rapaz tinha muito, como eu disse, de novo, todo mundo à minha volta percebeu de cara quem ele era. Eu não, claro. E aí eu fiquei 3 anos com ele arrancou bastante dinheiro de mim, ele chorava, inventava algumas histórias, e eu acabava dando dinheiro, mas o dinheiro não foi nada, porque eu recuperei e bens materiais nunca mexeram comigo. Passou um tempo, ele dizia que ia na minha casa e não ia, ele vivia me enganando, mas um dia ele fez algo que mexeu comigo e eu acordei. Porque eu fiquei esses 3 anos me olhando no espelho e dizendo: será que o amor não é para mim? Será que eu tenho imã para cafajeste? Será que não é possível? E aí eu já tinha percebido, porque eu acho que o relacionamento tóxico, ele tem 3 fases. A primeira, você não nota. Você está realmente apaixonado e achando que tudo que ele faz é lindo, né? Ele te proíbe de andar com uma roupa porque ele te ama, ele te proíbe de ter os seus amigos, é porque ele é ciumento, e ciúmes é sinônimo de amor, né? É isso que a gente acha, era o que eu acreditava. E aí, a segunda fase, você percebe que ele não presta. Você tem certeza que ele não presta. Mas e aí? Como que você sai desse relacionamento? Porque comigo, quando eu decidi sair, ele decidiu que eu não ia sair. Então, ele me ameaçava de matar o meu filho. Ele, claro, né, um relacionamento de 3 anos, ele conhecia toda a minha rotina, ele às vezes ia na escola buscar o Pedro. E aí, um belo dia, quando eu decidi realmente largar, ele estava na minha casa, e ele falou: então me leva em casa com as minhas coisas, porque ele dormia lá em casa, tinha coisas dele, e eu pus o Pedro dentro do carro. O Pedro tinha uns 4 anos, eu embrulhei ele num edredom, botei ele no banco de trás e fui levar o Marcelo em casa. O Pedro estava dormindo, só que quando eu cheguei lá, o Marcelo desceu com as tralhas dele e a rua dele era uma ferradura. Quando eu deixei ele aqui, que eu fiz a volta, ele já estava na rua de trás. E aí ele fez sinal para eu parar o carro, eu achei que ele tinha esquecido alguma coisa, eu abri o vidro, quando eu abri, ele falou: você não vai embora. Você está pensando o quê? Que você vai me tirar da sua vida assim? E aí eu andei com o carro, mas ele entrou pelo vidro. Ele entrou e já segurou no meu pescoço e o Pedro acordou. E o Pedro gritava: não bate na minha mãe, não bate na minha mãe. E eu
olhava pelo retrovisor e não via ninguém, era um domingo, tarde da noite. E aí, de novo, eu lembrei que eu podia falar com Deus. A minha boca estava sangrando, porque ele tinha me dado um tapa, não sei. E aí eu lembrei de novo. O que foi? E eu passei pela Atlântica, no Corpo de Bombeiros. E hoje eu sei que não foi ideia minha, né? Veio um anjo, virou o meu volante, eu entrei dentro do Corpo de Bombeiros, porque o Marcelo falava assim, eu vou levar você para a represa, eu vou te matar, e eu vou matar o seu filho, mas eu vou matar você primeiro, na frente dele, e depois eu vou matar ele. E aí eu virei o volante com tudo, entrei no Corpo de Bombeiros, derrubei uns cones que estavam lá, e tinha 2 bombeiros, assim, e eu já desci, peguei o Pedro no colo, e o Marcelo desceu, o bombeiro falou, o que foi, o que foi? Eu falei, ele quer me matar, ele quer me matar. Gente, ó. E aí o bombeiro ficou um pouco comigo, e o Marcelo foi embora e falou, hoje você escapou, mas da próxima você não vai escapar. Vai. E aí, passou um tempo, ele me ligou, nesse dia, eu fui até a 102, e aí é muito triste, porque os policiais tratam, eu ouvi isso esses dias, e é muito bom que hoje a frase é, em briga de marido e mulher se mete a colher, sim, sempre. Não importa se depois ela vai perdoar ele e ficar, faça a sua parte. Porque aquele dia eu fui na delegacia e eu falei para o policial, você consegue me levar em casa uma viatura? Ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, o meu ex-namorado está tentando me matar. Eles riram e disseram, isso aí não é nada. Amanhã você está com ele. Eu dormi na porta da delegacia. E ontem eu lembrei muito disso. O Pedro ficou brincando dentro do carro. E eu fiz que nem aquele cara daquele filme, né? Acho que é A Vida é Bela, que era o judeu. Ele ficou fingindo que para o filho que eles estavam brincando e ele falava, mãe, a gente não vai embora. Eu falei, não, hoje nós vamos acampar dentro do carro. E eu dormi lá, ali dentro do carro com ele. E talvez ele esteja ouvindo isso hoje, eu não sei se eu já contei dessa forma. Bom, aí passou, o Marcelo me ligou, que ele queria alguns pertences que estavam lá em casa. E aí eu falei, some da minha vida, eu não quero mais ouvir falar de você, mas ele insistiu e foi até o meu portão. Quando ele chegou lá, eu estava numa época boa da minha vida e eu estava muito triste, como eu disse para vocês, quando eu ficava muito triste, eu comprava coisas. E eu fui trocar o meu carro. E eu comprei um Palio, 4 portas. Foi na época que o Palio era um carro top. Então eu comprei para tentar me presentear, suprir alguma coisa. E aí eu comprei e o Marcelo chegou no meu portão e ele viu que eu tinha comprado esse carro e ele começou a gritar. Ah, por isso que você me largou, você encontrou um macho que te deu um carro. E do lado da minha casa tinha uma caçamba de entulho, porque tinha uma obra, e ele deu PT no meu carro, com essas pedras. Ele quebrou todo o meu carro. E isso não foi nada para mim, mas as coisas que ele gritava. Ele dizia, você achava mesmo que eu ia ficar com você, uma mulher de porta de cadeia? Ou seja, aquilo que um dia ele tinha dito que admirava por eu não ter abandonado o neném, virou esse tipo de frase. E aí ele me ofendeu muito, quebrou o carro, e eu vou acabar com a história do Marcelo, porque ele desapareceu. Ele fez isso e desapareceu. Só que eu fiquei muito tempo esperando ele voltar para me matar, porque eu achava que era o que ele ia fazer. E aí, passado muito tempo, eu fui, né, eu não podia largar tudo e simplesmente ir embora, então eu tive que lidar com aquilo, com aquele medo, e eu fui levando, e esqueci tudo. E conheci quem? O Zaca. Conheci o Zaca, que vocês conhecem, né?
Aí o Zaca era honesto, como o Nenê não era, trabalhador demais, manso, como o Marcelo não era. Ele nunca gritou comigo. Ele mesmo sempre tendo uma arma na cintura. Eu nunca vi o Zaca puxar arma para ninguém. Eu era boca dura, grossa, sem educação, louca. Eu me achava a mulher mais poderosa do mundo, porque eu era bem-sucedida, eu tinha a minha casa, eu ganhava bem, e a minha frase era: eu não preciso de homem para nada. Então eu falava com o Zaca de qualquer jeito, e ele nunca tentou calar a minha boca. Nunca. Eu acredito que, em alguns momentos, era difícil para ele, ele virava as costas e saía. Só que o Zaca era tudo isso, mas claro, né, gente? Ele não ia vir bonitinho assim para mim. Ele era extremamente mulherengo. Vivia com a mãe dos filhos dele e tinha mais um harém de mulheres, né? Fardado, bonitão, os dentão branco, sorridente, a mulherada caía matando e ele não dispensava. Só que um dia, alguém, o apóstolo Paulo Terço, resolveu colocar um segurança na novidade de vida e um polícia não quis e ofereceu para o Zaca. Quer fazer um bico lá na novidade de vida? O Zaca foi. E aí o Zaca conta, né, que a Iene que vai ter que vir aqui dar um testemunho. Como disse a Lúcia ontem, não importa se a pessoa está na porta, na cozinha, não importa, porque ele estava na porta e foi ali que o Espírito Santo tocou a vida dele e ele percebeu que estava tudo errado. A vida do Zaca financeira era destruída. E estava tudo errado, era um monte de mulher, pouco dinheiro, a lenda, né, Rocha? Pois é, a lenda. Hoje ele é a lenda. E aí, ele foi ouvindo a palavra e ele decidiu mudar a vida dele. A primeira coisa que ele fez foi me tirar da vida dele, porque ele queria se posicionar. Essa era o que ele dizia, ele queria se posicionar. Então, estava tudo errado. Ele também não era casado com a Solange, ele tinha aquele monte de mulher e tal, trabalhava que nem um louco, o dinheiro não rendia, né? Estava tudo errado. E aí ele veio e falou, olha, acabou, eu vou mudar de vida. E aí eu também falei, não tem problema, eu amava muito ele. Foram 5 anos até isso acontecer, caso vocês estejam se perguntando. Foram 5 anos de relacionamento entre eu e o Zaca, quando ele entrou na novidade de vida, foi depois de 3, eu acho, e a gente resolveu se separar. Mas aí, depois de 3 meses, por algum motivo, eu pedi, ele foi cobrar uma pessoa que me devia, a gente se reencontrou, e eu acredito que Deus não une pessoas, ele une propósitos. Hoje eu acho, e não estou justificando, tá, gente? É óbvio que eu não apoio ninguém ser amante, eu não estou levantando nenhuma bandeira, todo mundo sofreu, eu, ele, a Solange, os filhos, todo mundo sofria, e ele resolveu se posicionar, a gente se reencontrou, eu fui para a igreja. A princípio, eu fui para a igreja para estar com ele, e aí é claro que não tem como, né? Eu já falava tanto com Deus, eu só precisava ouvir ele mais claramente, né? Porque eu sempre tive a certeza de que ele sempre esteve ao meu lado. Por isso eu não morri na represa, por isso eu não fui presa junto com o Nenê, eu poderia ter sido, né? Era o meu carro. Foram muitos livramentos, então eu fui para a novidade de vida. Nós ficamos noivos, decidimos parar de ter relação sexual, porque para mim nunca foi um problema seguir o que está na palavra. Eu decidi realmente andar com Cristo, meu amigo que me salvou tantas vezes. Eu deixei ele me tratar, eu consegui, por alguns momentos, ficar sem trabalhar. O Zaca sempre foi muito sábio, eu nunca precisei pedir nada, ele abriu uma conta conjunta e tem aí um outro testemunho. Eu aprendi que eu não preciso de homem para nada,
mas eu preciso emocionalmente, e isso não é feio, é maravilhoso quando eu, de madrugada, me mexo um pouco mais, ele fala, amor, o que que foi? Ele cuida de mim. O Pedro uma vez disse que a minha vida e a dele era como um barco que vinha, né, a maré alta, e eu ficava com o leme indo para um lado e para o outro. E o Zaca veio e pegou nesse leme, junto com Cristo. Porque Deus moldou a gente. Deus preparou ele e me preparou. Porque todo esse tempo que eu estava buscando, eu não estava preparada. Eu nem poderia ter ninguém. Como? Eu não cuidava nem de mim. Eu tentei cuidar de uma criança. Agora eu tenho meu neto. Outro dia o Pedro perguntou, mãe, o que eu comia quando eu era igual o Theo? E eu respondi, eu não sei. Eu não sei. O Pedro foi com 2 meses para a escolinha. Eu tinha que trabalhar. Eu fui um pai muito rígido. Não deu tempo de ser mãe. Eu deixava o Pedro na escolinha e às vezes a professora falava, olha, fica um pouquinho para ele se adaptar. E eu falava, não, ele já está adaptado. Eu não tenho tempo, eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pôr comida em casa. Então, quando o Zaca entrou na nossa vida, o Pedro tinha 6 anos, ele arrancou o primeiro dente do Pedro. E eles são apaixonados. Eles conversam coisas que o Pedro não ia conversar comigo. Tinha que ser com um pai, com um homem. O Pedro fala que o Zaca tem um caráter inabalável. Ele pergunta as coisas para o Zaca e ele tem certeza do que o Zaca está respondendo. E Deus não faz nada pela metade. Há uns 2 anos, o Pedro teve um encontro com Cristo, porque ele se dizia ateu um tempo, né? E eu falava para ele, Deus cuidou da gente. Ele falava, você que trabalhou, se você não tivesse trabalhado, eu queria só ver. Eu falava, não. E eu dizia assim para ele, um dia, Cristo vai entrar no seu quarto, vai pegar na sua mão. E ele ria e falava, quer dizer que Deus está lá? E olhou lá para baixo e me viu. Eu falei, exatamente. E o Pedro passou a meditar. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele disse que ele entrou, pegou na mão dele e disse, tudo que você sente, eu já senti. O meu filho foi perseguido espiritualmente e fisicamente durante muitos anos. Ele sofreu bullying pelos homens da família, porque ele era educado e obedecia à mãe. Eles diziam, vai, filhinho da mamãe. E ele teve esse encontro com Cristo. E ele olhou, hoje ele estava aqui me falando isso, como Deus curou ele. Ele não podia ouvir falar do pai. E ele perdoou o pai. Então, a obra que Deus fez na minha vida foi completa. Quando Abel disse ontem, da prisão ao palácio, é onde eu me sinto hoje, no palácio. Às vezes, à noite, eu olho para o Zaca e vejo ele dormindo, e aí eu sei que o Pedro está lá hoje com o Theo e a mulher dele no meu quintal. Eu choro, gente. Eu me quebranto, porque eu penso quantas mulheres sofrem o que eu sofri. Quantas mulheres apanham e acham que merecem. Porque, pasmem, quando o Marcelo me bateu, eu achei que eu merecia. Como que eu podia ter jogado ele lá com aquela roupa? Então, eu choro porque eu sei que tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Porque sem Ele, eu não ia conseguir mudar o que eu tinha que mudar. Porque, como a Abel falou, né? Tem coisas que você acha que não são perdas, e são.
As coisas que eu dava valor, né? Eu vou cozinhar? Eu não, eu sou uma executiva. Hoje eu faço a minha planilha Excel e varro a casa, feliz. Porque quando eu me casei com o Zaca, eu mudei muitos hábitos, porque eu quis ser uma mulher completa. E muita gente quer viver o que a gente vive, mas não quer pagar o preço. Nós mudamos a nossa vida, nós mudamos os nossos maus hábitos. Eu era uma pessoa que eu não pensava duas vezes em dar um jeitinho. Hoje, nem na faixa de ônibus eu ando. Eu sou radical, sim, porque eu sei de onde eu vim. Eu saí da lama. Eu estou no paraíso. Eu estou no paraíso. Eu vivo isso hoje. Meu marido se aposentou faz pouco tempo. Eu estou aposentada há 1 ano. Eu tiro tudo de letra, como eu disse. Eu acho que isso é uma característica. Se eu estiver trabalhando, está ótimo. Se eu estiver em casa, também está ótimo. Porque talvez eu tenha passado por tantas coisas que, às vezes, acontece alguma coisa e eu falo, isso não é nada. Isso não é nada. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu sei que muitas mulheres sofrem. Eu sei que muitas mulheres têm uma dor no coração que não passa. Que é fácil a gente dizer que Deus nos preenche, mas não é verdade. A gente quer sim ter alguém, por mais que às vezes as pessoas achem feio. Não é depender, gente. É ser cuidada. É maravilhoso ser cuidada. É maravilhoso ser menina. Sabe, menina, eu consigo ser guerreira, mulher maravilha, seja o que for, mas é maravilhoso ser menina. O mimo que muitas de nós não tivemos lá atrás. É possível. Então, eu espero. Foi muita choradeira, né, gente? Mas é de quebrantamento mesmo, não é de tristeza, sabe? E era isso que eu tinha para dizer. E como você disse ontem, Lúcia, a guerra, né? Perguntaram para você se quando você ia louvar, você tinha guerra. Qualquer uma de nós, quando vai falar de Deus, quando vai socorrer alguém, porque às vezes, gente, uma amiga fala assim, ó, eu preciso ouvir, vem aqui, me ajuda, larga tudo. Eu tenho essa característica, eu largo tudo, porque às vezes uma palavra, um abraço, sem julgamento, faz toda a diferença. Então, não precisa ser um ministro de louvor, ou um pregador, ou um pastor, nada. Basta você querer fazer o bem que vem. Eu passei o dia angustiada, desde ontem eu estou triste. Olha que loucura. E eu orei e falei, não, eu não sou assim, por que eu estou sentindo isso? Então, nós temos, sim, que fazer o que tem que ser feito. Que o diabo, ele cai, ele vira as costas com a raiva quando ele fala, eu não acredito que eu pus esse sentimento nela, ela vai lá falar, vou. Então, a gente tem que falar sempre. Eu espero realmente ter ajudado alguma de vocês. Se alguém estiver passando por isso, gente, é possível. Sempre é possível. E era isso que eu queria dizer. Uau! Eu vi que ninguém nem interrompeu, porque é muito difícil interromper uma história dessa. Mas se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta para a Sílvia, só abrir o microfone e perguntar. É assim, todas as vezes que ela contar, eu vou chorar mesmo. Eu vou chorar, porque assim, eu me identifico muito, né? E assim, eu acredito que todas nós temos esse ideal que não é nosso, é dado por Deus, uma família é tudo que Deus quer. Eu sei que tem muitas aqui com dificuldade, que têm o mesmo sonho, mas é possível e não tem. Para Deus, Deus é atemporal. Deus não tem limite de tempo. Quantas mulheres perguntam, e o meu tempo? Deus não tem tempo. Tempo, Deus é atemporal.
Deus não tem religião, é o que a gente tem falado. Né? A gente está aqui conversando sobre um livro que chama As Mentiras que Me Contaram sobre Deus. Na realidade, não é as mentiras que me contaram sobre Deus, é as mentiras que me contaram e eu acreditei. Este é o problema. Então, nós estamos conversando sobre este livro e tudo mais, trazendo a palavra de Deus para isso. Se você olhar para a Sílvia, ela não é uma mulher dita espiritual, como a gente tem, né? Mas ela é muito mais espiritual do que muitos ditos espirituais, né? E isso sempre me cativou nela. É assim, porque Deus fez a gente a imagem e semelhança, essa imagem, conforme a semelhança, é de caráter. Porque muitas vezes a gente tem um bom sapateado, mas o caráter não está em nós. E como eu disse, Filipenses 3:7, para mim, é a cara da Sílvia. Eu nunca falei isso para ela, e hoje, que ela estava orando, eu também orando, Senhor, que esse testemunho possa ativar pessoas, assim como me ativou. Então, Filipenses 3:7 diz, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, e Cristo não tem a ver com igreja, fica isso bem claro. Ela já tinha Cristo, Deus, ela só, o caminho se estreitou melhor, foi conduzido, foi entendido. Então, isso me cativa muito, isso, a história da Sílvia é a minha história, eu espero que seja a sua história, assim como cada um tem uma história muito bonita aqui para contar, mas a dela me chama muita atenção, porque criar filho sozinho tem que ter Deus ali. Porque a gente, como mãe, hoje em dia as pessoas, né, dizem, não, é porque eu sou capaz. Nós não somos capazes se Deus não estiver conosco. Todo esse tempo, a gente é capaz de lutar, a gente é capaz de trabalhar, mas esse emocional de criar filho precisa ter Deus ali no meio. E eu falo demais, então, a Martinha levantou a mão para fazer uma pergunta ou para comentar. Por favor, Marta, pode perguntar. Só liga seu microfone. Enquanto isso, se alguém mais quiser perguntar, a Martinha está ali para a gente ganhar tempo. Marta, conseguiu? Não, está desligado ainda. Seu microfone está desligado, Martinha, a gente não consegue te ouvir. Vai lá no microfoninho. Cadê a Martinha? Tem muita gente, então a minha tela eu não estou conseguindo. Enquanto isso, Bel, deixa eu só fazer um comentário. Quando eu estava grávida do Pedro, eu passava a mão na minha barriga e dizia assim, ai, Deus, é feio o que eu vou falar, uma parte é feia, mas eu não tinha juízo. Ai, Deus, eu quero um filho de cabelo liso e eu quero um filho bem covarde. Vou falar a palavra que eu falava, eu quero um filho bem bundão, porque o pai dele era metido a valente. Ele morreu com 22 anos. Então, eu dizia isso, que eu não queria que o meu filho tivesse aquela forma de ser violenta do pai dele. Algumas aqui conhecem o Pedro, e não sou eu que vou falar. O Pedro é pacífico. O Pedro nada abala. Todas essas perseguições que eu falei para vocês, que ele passou, ele é tranquilo. Esses dias eu falei para ele que eu ficava triste em saber que eu fiz ele se relacionar com essas pessoas más, o Marcelo principalmente. E ele disse para mim que eu fui tão vítima quanto ele. Então ele tira de mim qualquer peso, qualquer culpa. E ele é assim. E ele fala de Deus hoje. Estava aqui agora há pouco falando. Então, era só para acrescentar isso, que Deus
de novo me ouviu. E assim, Diga, Marta. e só complementando, o Pedro foi escolhido, né? Porque ele vai passar para muita gente. Né? A gente não entende o ontem, a gente vai querer entender o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Martinha, por favor, pode fazer a pergunta. Nós não estamos te ouvindo. Alguém está escutando a Martinha? Não. Não estamos te ouvindo. Eu acho que o seu microfone aumenta o volume para ver. Mas a Martinha, toda vez, ela fala com a gente. Escreve a sua pergunta. Agora acho que eu ouvi. Fala, Marta. Marta, de Paraty, fala, para a gente ouvir. Não, gente. E aí eu estou cumprimentando porque eu acredito que o Pedro é filho do Zaca, né? Por isso, esse... Nasceu 20 de novembro, dia Não da parecido. consciência negra. Nossa, Ele fala, eu vi eu agora, sou Melissa. preto. Melissa está aqui com a gente, que lindo. Melissa, direto de Portugal. Oi, gente. Nossa, que delícia. Estou aqui, já chorei, já estou lembrando aqui das nossas conversas com o Pedro, que o Pedro é assim, a Silvia, assim, a Silvia tem muitas histórias, mas assim, a história da vida dela realmente é algo que comove a gente e faz a gente ter certeza que Deus nunca a deixou por nem um minuto, que ele sempre estava com ela, guardando e protegendo de tudo. Mas o Pedro, quero falar do Pedro um pouquinho, que o Pedro é aquela pessoa que toda vez que a gente ia lá, a gente já falava assim, cadê o Pedro? E, e às vezes ele estava jogando videogame, ele descia só para falar com a gente, e às vezes ia tirar dúvida, e sempre estava ali. Então, é assim, é aquele menino que se a Silvia não fosse proteger ele, a gente protegia, né? Não precisava, porque a Silvia protegia e a gente tinha aquele carinho todo por ele de realmente, Pedro, ó, qualquer coisa, estamos aqui. E ele é realmente especial, ele é pacificador, né? Ele é aquele menino que você olha que realmente você sabe que Deus sempre teve um propósito na vida dele e no momento certo se cumpriu. E eu creio que muitas outras coisas vão ser cumpridas na vida dele. Com certeza. Isso é só o começo, né? Ô, Melissa, te convido aqui um dia na Cultura de Cuidados, falar um pouquinho para a gente. Verdade, Melissa. Opa! Tá bom. Tá bom? Deus abençoe. Maísa, agora eu estou vendo com a carinha redonda, seja muito bem-vinda. Que bom estar aqui com vocês. Cadê a Martinha? Martinha sumiu? Acho que não conseguiu. O Pedro? Pedro quer falar? Pedro? Estou quentinho aqui, tá? Bem... Estou escutando. Eu só escuto, né? Eu só escuto. É porque essa história é sua, né, Pedro? Sua mãe contando, mas essa história também é sua, né? E para a gente isso é muito bom, cara, é muito bom. Tem muitas mulheres aqui que eu tenho certeza que esta fala destravar, porque se destravou a minha, que aparentemente eu achei que eu era tão, né? Ela é destravadora. Marta, conseguiu o microfone? Ai, que pena. Mas, gente, nosso horário, alguém mais gostaria de falar? Finha quer falar? Está falando? Fui mostrar o Pedro para a Célia aqui. O Pedro é lindo. Olha aí, Pedro. Todo mundo quer ver o Pedro. Estou falando agora que a Silvia é até vó. E vó é outro nível. Olha aí, Pedro. Olha, agora você viu, né? Transitou para o Pedro. Pedro disse que só tinha ele de homem, mas não tem. Tem mais homens aqui, viu? É muito louco, tipo, ver a minha mãe contando hoje, porque durante uma boa parte da minha vida, eu achei que minha mãe não chorava, mano. E, cara, acontece uns negócios muito loucos na nossa vida, tipo... Cara, tipo, às vezes, e agora? E minha mãe, não, agora é isso, mano, levanta, vai, vamos fazer, e não sei o que, e eu, tá bom, é isso, bora fazer. E eu fui, né, a gente foi meio que criado assim, né, do tipo, não chora, mano, ó, a gente tem que levantar e fazer. Aí vê hoje, ela não consegue contar 2 minutos sem chorar.
E aí você vê, né, tipo, como é muito isso mesmo, né? A gente tem que ser muito forte, a gente tem que ser, né? Como é que eu pergunto até pro Zaca hoje, né? Tem que ser prudente igual a Manso como a serpente. pomba e prudente igual a serpente. Então é isso, quando minha mãe precisou, ela tava lá, mano, tava, tipo, forte, é isso, cabeça erguida e tal, e agora que não precisa, né, agora que tem alguém ali, né, cuidando, agora que a gente tá em paz, como ela disse, tá no paraíso, agora pode chorar, mano, é isso, agora é hora de você chorar aí, entendeu? É bem isso, Pedro, é bem isso, eu sei porque eu me sinto exatamente igual. Teve um momento que a gente não podia dar o luxo de chorar. Tem que fazer, né, se não fizer ninguém A faz. gente não podia dar o luxo de chorar, porque senão tirava forças, entendeu? Uhum. Hoje a gente pode. Vou mostrar fraqueza, né, também, né. Shirley, você levantou a mão, pode fazer a pergunta, minha amada, ou pode comentar. Oi, boa noite a todos. Eu quero fazer uma pergunta para ela. Oi, Silvia, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Você citou em uma parte, assim, que quando você conheceu o Zaca, ele era uma pessoa totalmente diferente dos relacionamentos que você teve anterior, né? Ele era manso, calmo, um tratamento completamente diferente. Receber isso, uma coisa que você não era acostumada, né, a ter antes, como foi para você? Você teve uma sensação, alguma desconfiança por parte dele? Assim, porque eu estou passando por algo parecido também agora, e eu não consigo ter confiança na pessoa, né? Para mim está um pouco difícil, então eu queria saber de você. Como que foi esse processo, né, de você sair desses relacionamentos e entrar em um em que a pessoa era completamente diferente e você aceitar que isso é para você, que isso é a verdade? Então, na verdade, Shirley, foi muito difícil. E não porque eu desconfiava. Como eu te falei, eu sempre fui muito confiante. Então, as pessoas diziam para mim, você acha que ele é assim? Ele está fingindo. Mas eu dizia assim, bom, se ele estiver fingindo, uma hora eu vou saber. Mas eu nunca, olha, pasme, eu nunca entrei num relacionamento com o pé atrás. Nunca. Eu sempre me entreguei de corpo e alma. Então, eu quase perdi esse homem, porque eu era louca, né? Como eu te falei, ele era manso e eu não era. Talvez por conta de tudo que eu já tinha passado, isso só foi agravando. Então, assim, olha, eu hoje vou fazer parte quando você tiver minha amiga de infância, que eu já vou te falar, para com essa desconfiança. Cada personagem é um. Mas ele vai fazer com você. Aí você vai saber o que fazer. Entra de corpo e alma. Sabe por quê, Shirley? Ninguém consegue fingir muito tempo. Então, assim, viva, aproveite, usufrua. Porque às vezes você sai do deserto e tá lá ainda. Não tem amor do Egito, saiu do Egito e tá. Para, a desconfiança só vai te atrapalhar. Eu não tinha essa desconfiança, de verdade. Talvez eu não soubesse aproveitar muito bem, porque eu não era muito boa com isso. Mas desconfiança eu não tinha. Então, não tenha, usufrua. Sabe, lógico, você vai observando, mas isso também pode chatear ele, né? Se você ficar desconfiando muito, então... Eu acho que é isso, eu não tinha desconfiança, não. Aproveita a bênção que Deus te deu. Porque eu sei o que você está falando, você nem se sente muito digna, mas nós somos filhas do rei, Shirley. Nós somos a princesinha do pai. Então, você merece muito mais do que isso, viu? Muito mais.
A Ni falou o quê? Aí a Monique falou alguma coisa, hein? Então, Silvia, eu vou falar, Monique, eu gostaria que você se preparasse para falar assim, né? Mesmo que aqui a gente não está escondendo nossos sentimentos agora a gente pode, Não né? tá. A gente pode abrir, mas antes disso, se prepara aí, Lívia. Toma cuidado, vai. Ó, Lívia fala. levantou a mão, pode perguntar, Lívia. Eu não sei se vocês estão me escutando. Estão me Estamos. ouvindo? Eu estou no meio Sim. do Funchal aqui. E a Funchal andando, eu não liguei a câmera porque eu ainda estava no trabalho, mas eu não poderia perder de ouvir a Silvia, uma amiga tão querida. Já compartilhamos várias vezes essa conversa e choramos juntos, né, Silvinha? Verdade. Mas é uma fala que eu gostaria de falar, porque me representa como mulher que já passou situações como a Silvia. E é interessante perceber que para a gente sair desses ciclos, como ela disse, que sempre ela atraía pessoas que a faziam sofrer de uma certa forma. Eu também já vivi isso. E o que faz esse ciclo ser quebrado é a gente perceber que todo sintoma há uma raiz. Às vezes a gente passa situações que a gente fala: por que isso sempre se repete na minha vida? Porque só nessa área eu sou frustrada, porque sempre se aproximam pessoas com os mesmos estereotipos, não físicos, mas psicológicos na nossa vida. E quando Deus nos faz descobrir que esse algo está em você e não no externo, é o tempo de você ser livre e viver as coisas novas que Deus tem para vocês. Então, ouvir a história dela é me representar de uma certa forma também, né? Havia uma carência na vida da Silvia, o qual ela não entendia. Por que eu senti de falar isso? Porque às vezes a gente se culpa, porque esses ciclos voltam na nossa vida, né? Por que eu sempre passo por essa situação que você não quer passar? Às vezes você não quer viver aquele pecado ou aquela situação e você fica se perguntando a você mesmo por quê. Né? Então, a Josabel, acho que alguém que um dia pode explanar isso muito melhor do que eu. Eu falo pela vivência. Ela tem a vivência e ela tem o conhecimento, mas sempre há uma raiz. Sempre há um motivo de por que você age assim. E eu creio que a Silvia, ela descobriu esse motivo. Hoje ela reconhece que havia tantas lacunas na vida dela que ela queria substituir com esse sonho de ter alguém que cuidasse dela, que ela vivesse uma história que ela não viveu. Então, é muito importante a gente reconhecer isso. Porque quando a gente reconhece, Deus começa a transformar uma história feia em algo bonito e diferente. Ainda que você não viva a história, eu sou alguém que ainda não vivo a história que eu sonho para a minha vida, mas eu creio que o Senhor, no momento certo, vai me proporcionar. Mas essa história está sendo escrita de uma forma muito bonita, porque hoje eu sou uma nova mulher, sou alguém transformada, que me conheço muito bem. Entendo as raízes que isso pode gerar. Então, se tem alguma mulher aí que algum dia se pergunta, hoje se pergunta, já se perguntou, ore para que Deus dê o discernimento para que você possa entender que há coisas que precisam de cura para que haja novas histórias. É isso que eu queria falar. Beijo, Lívia. Perfeito, Lívia, obrigada. Por mais que a gente queira falar, parece que a garganta fica presa e é muito bom. Cadê Monique? Monique vai falar? Monique. Ai, meu Deus. Eu não vou aparecer, não, porque eu não estou em condições. Ah, não, é linda do papai.
Gente, assim, eu sou muito boa nos bastidores, mas para falar em público eu engasgo, choro a Silvia ainda consegue chorar e ainda consegue continuar falando. Eu engasgo, mas vou tentar. Muita gente enxerga, né, uma nova mulher na vida do seu pai, alguma coisa assim, com maus olhos, né? E não leva isso tão bem. Se eu cheguei a levar dessa forma em algum momento, eu não me lembro. Eu sempre fui muito compreensiva com essa situação, porque eu acho que era o melhor que estava acontecendo, tanto para minha mãe quanto para o meu pai, né? Os dois não estavam sendo felizes juntos. Então, aí ó, eu já vou começar a chorar. Então, a Silvia ter entrado na vida do meu pai foi algo muito bom. Eu enxergo isso até hoje, quando eu tenho que brigar com ele, porque ele, né, às vezes não tratou ela bem, alguma coisa, eu brigo. Então, eu defendo ela com unhas e dentes. E ela entrou na minha vida, como eu expliquei aí, numa fase muito importante, né? Eu era uma adolescente, estava ali me desenvolvendo, crescendo, né? Vendo a vida adulta como ela é, e muito do que ela é, eu me inspiro, a força que ela é, eu me inspiro. E é isso. A gente não concorda em tudo, nem sempre a gente tem as mesmas opiniões, mas a gente se respeita muito. Isso, eu acho que o respeito é a palavra que define a nossa relação, desde sempre. E obrigada por cuidar também do meu pai. Olha, gente, hoje está muito forte tudo isso aqui, né? Está tudo muito forte. Você viu o filho de um lado, a filha do outro, e você vê que quando Deus faz, não tem, gente. Por mais que o diabo queira pôr a pazinha dele, ele precisa sair. E isso, né? Quantas vezes eu na igreja, e eu vou dizer que eu sou cria da igreja, sempre fui, eu não via essa história com muitos bons olhos, porque eu era extremamente. Me contaram, eu acreditei, eu era extremamente beata de pastor. E hoje eu consigo entender que aquela religiosidade inteira que eu tinha não tinha nada a ver com Deus, né? Foram as mentiras que contaram e eu acreditei, né? Então, isso é a formatação que Deus quer. Por quê? Se a gente for ver a raiz genealógica de Cristo, tinha quem? Né? Raabe estava ali. E ele vai nos mostrando que, independente de quem seja, se vier até ele recebe bem. E é isso que a gente precisa transmitir hoje, né? Esse bando de religiosidade que a gente, tudo uma mentira, e contam e muitas vezes a gente acredita. Então, dentro do processo de Cristo, é exatamente vem a mim, e de maneira nenhuma lançarei fora. Este é o processo de Cristo, né? Então, Lívia levantou a mão de novo, Marta levantou. Marta, eu não estou vendo de todo mundo, gente, porque a tela tem muita gente. Me perdoe. É a Marta agora. Marta, por favor. Está me ouvindo, Bel? Sim. Estamos. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Eu estou na... Não está tão bem, está meio abafado, mas estamos ouvindo. Deixa eu mudar aqui. Porque eu vim para o banheiro. Eu estou em reunião. Trabalhar. Tentando fazer as minhas formações. E o povo falando comigo, eu com o fone no ouvido, fingindo que estou entendendo. Chorando por causa da Silvia. Não sei o que o povo está achando de mim hoje. Deve estar falando, a Marta está mais louca que tudo. Mas eu quero pegar uns ganchos nessa tua fala, Bel, da questão da religiosidade. O quanto tem sido libertador esse tempo, porque
todos nós, de alguma forma, nos colocamos dentro de uma caixinha, e nessa caixinha a gente procurou modelos, e tudo que foge a esse modelo a gente rejeitou. A gente rejeitou, a gente viu com maus olhos, a gente interpretou mal, e muitas vezes a gente não quis nem amizade. A gente não quis nem se aproximar. Por quê? Porque nessa caixinha a gente procura os parecidos conosco. Né? Aqueles que se parecem, aqueles que se aproximam, aqueles que vão com a nossa cara, né? E a gente vai fazendo as panelinhas. Então, aquilo que não se parece com o modelo que a gente aprendeu, a gente se distancia e não quer muita amizade. E com a Silvia eu fiz exatamente isso, Silvia. Apesar de sempre ouvir falar muito bem da Silvia, sempre tive bons relatos a respeito da pessoa dela, mas foi uma pessoa que eu não quis muita amizade. E, de alguma forma, eu senti também que a Silvia não foi muito com a minha cara, não. Então, ficou tudo bem para mim, porque eu falei, ela parece muito legal, todo mundo fala muito bem dela, mas eu não vou com a cara dela, pelo jeito ela também não vai com a minha. Então, nós estamos muito bem. Eu também sou muito bem resolvida, né, com algumas coisas. Eu, quando eu determino, eu sou difícil, mas... E aí eu falei, bom, ela parece interessante, mas não me parece uma pessoa para ser minha amiga. E eu quero pegar esse gancho da fala da Bel, o quanto que a gente, por conta da religiosidade, a gente quer saber e quer ouvir de pessoas muito parecidas com a gente, ou que nos parecem agradáveis. E nesse caminho de eu quero estar do lado de pessoas que me parecem muito agradáveis, eu me chateei muito dentro da igreja. E hoje eu posso falar. Eu me chateei demais, porque eu tinha uma mentalidade muito limitada acerca de fé, de religião, de Deus. Eu posso dizer que hoje, no auge da idade que eu cheguei, eu conheço essa de amor. Deus teve muita misericórdia, muita paciência comigo. Então, hoje eu consigo olhar e falar assim, não é porque me parece bonito ou agradável, é porque é bonito e agradável, né? Na verdade. Porque eu corri muito atrás de... E olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu corri muito atrás de coisas bonitas e agradáveis, mas não era porque eu queria tirar alguma coisa dessas pessoas, não. Eu queria aprender com essas pessoas. Eu queria aprender tudo que eu sempre me achei uma pessoa muito limitada, muito, como é que eu vou dizer? Eu sempre me achei uma pessoa muito inexperiente de vida. Então, aquelas pessoas que me pareciam, né, maravilhosas, eu ia atrás delas porque eu queria aprender com elas. Eu não queria tirar nada delas. Eu nunca quis e não quero. Eu não quero nada do que elas. Eu nunca quis e não quero. Mas eu queria aprender com elas. E nessa caminhada de novidade de vida, né, porque nós somos da mesma igreja, eu e a Silvia, né, durante muito tempo a Silvia me pareceu uma pessoa que não iria me acrescentar. Né? E tem muito pouco tempo que eu olhei para a Silvia e eu falei, uau, ela me parece uma pessoa interessante, eu acho que eu estava errada em relação a ela. Tem muito pouco tempo. E aí um dia eu vi que ela fazia umas reuniões no SESC, com a mulherada e tal, e aí eu cheguei nela e falei, me convida, não sei se ela vai lembrar disso. Foi a partir dali que eu comecei a olhar a Silvia por outros olhos. Tem pouco tempo isso. Eu falei, me convida, eu vejo você se reunindo com a mulherada e tal. E ela nunca me convidou. Né? E eu falei, ela não vai mesmo com a minha cara. Porque eu vejo ela com tanta gente, então eu cortei. Mas o que eu quero dizer aqui, por isso que eu pedi a voz, é o seguinte: a gente precisa urgente parar de escolher pessoas que nos parecem agradáveis. Nós estamos precisando urgente de andar um pouco mais com as pessoas que nos parecem desagradáveis, porque talvez sejam elas que tem o que a gente precisa. A religião nos moldou de muito ruim. E nós sofremos muito, mas Deus teve muita paciência com a gente. Deus teve muita paciência, Deus deixou a gente ficar velha para a gente poder aprender, mas Ele nos deu uma carinha de 20 anos para a gente poder testemunhar. Olha, eu cheguei até aqui batendo cabeça, errando, escolhendo mal, mas a partir de agora é com Ele. Então, Silvia, eu te agradeço pelo seu testemunho, que é lindo e maravilhoso, pelo seu testemunho de vida. Eu não imaginava que fosse tudo isso. Te peço perdão
pelas inúmeras vezes que eu te julguei mal. Eu nunca falei de você para ninguém, viu, Silvia? Nunca. Eu já fui uma pessoa taxada de fofoqueira, de briguenta, de barraqueira, e até mesmo na novidade de vida, algumas pessoas assim, acabam falando mal de mim por algumas situações, eu sei, hoje eu sei. Tem muita coisa, sempre soube. Mas eu nunca falei, nunca assim, abri a boca para falar. Já critiquei a Bel para algumas pessoas, a Bel sabe disso. Já critiquei a Josi sabe disso. Graças a Deus, eu, a Bel e a Josi, nós tivemos um tempo na pandemia que a gente se curou muito. E eu quase matei essas duas. Né? Mas eu sei que eu quase matei as duas. Mas a Bel tem o outro, então eu acho que eu curou ela. E a Josi tem o outro lá, então o outro curou ela, né? Eu esqueci o nome dele, enfim. Então, Silvia, eu peço perdão a você, porque assim, muitas vezes eu te julguei mal, eu te julguei comigo mesma. Apesar de falar muito, eu guardei muita coisa comigo, muitos pensamentos, muitas opiniões, e ainda guardo muitos pensamentos, muitas opiniões. E hoje, nesse lugar de libertação, de cura, que é a cultura de cuidados, que eu usufruo muito dele, e desde a primeira vez que eu entrei no cultura de cuidados, eu sou uma pessoa que eu sugo de cultura tudo que eu posso. Às vezes eu acho que a Bel nem percebe, ninguém percebe, mas eu sugo mesmo, levo para a minha vida. Eu entendo que a gente precisa se libertar dessa bobagem urgente, porque algo grande vai acontecer com você. E eu quero aproveitar esse espaço aqui para te pedir perdão pelos juízos que eu fiz de você, eu comigo mesma. Eu não falei de você nunca para ninguém, mas eu comigo mesma eu fiz muitos juízos. Por isso eu te peço perdão e peço que você me perdoe se de alguma forma, em algum momento, eu creio que não, porque a gente sempre conversou muito pouco, então eu nunca fui indelicada, desagradável com você. Já fui com a Bel, com a Josi, com algumas pessoas que estão aqui, eu sei que fui propositalmente, fui porque eu queria agredir, porque eu estava triste, porque eu estava furiosa, e eu precisava lançar minha fúria em cima de alguém. A Bel foi um alvo uma pessoa em que eu joguei muita raiva muitas vezes, mas eu acredito que com a Silvia não, mas de qualquer maneira é tempo de perdão. Então, Silvia, me perdoe pelos juízos que eu fiz de você. Você é maravilhosa, você é muito de Deus, e eu vou te falar uma coisa, eu sempre admirei pessoas que saem da curva. Sempre, sempre, sempre. Só que eu nunca soube interpretar algumas coisas. Então, eu pus uma curva que talvez você não tenha entrado a princípio, mas eu vejo que essa curva largou, e hoje eu consigo te olhar e falar, baita mulher de Deus. Continua assim, não se dobra, não se rende, fala o que tem que falar, faz o que tem que fazer. E vamos que vamos. Eu estou engasgada. Eu não consigo voltar para a reunião, eu tenho que pedir para ir embora. Tchau, gente. Deus abençoe. Uau! Isso é cultura de cuidados. Zacarias, pode fechar o seu microfone? Então, eu vou fechar. É o testemunho da minha mulher, né? Testemunho vale mais que pregação, né, Bel? Você quer falar? É porque o seu Não, só microfone está isso. ligado e aí ele está dando interferência. Tá bom. Não, é só isso aí, Bel. Que testemunho, as pessoas têm medo de se expor, né? Testemunho vale muito mais dessa pessoa entra naquela bolha, né? Entra na igreja, coloca a Bíblia debaixo do braço e fala, eu sou um vice-querubim ungido. Mas você tem que olhar lá para trás. O seu testemunho vale muito mais que pregação, né? O seu testemunho é que vai trazer as pessoas para Cristo. Meu bom testemunho. Que Deus abençoe vocês, viu, meninas? Amém. Obrigada, Zaca, pela sua participação. Isso é evangelho, tá? Eu só quero dizer que isso é evangelho. É assim, eu já fui exatamente o contrário, acho lindo isso aqui. Cultura de cuidado tem sido uma exposição, porque quando a gente se expõe, a gente se cura. É verdade. Né? Quando a gente se expõe, a gente se cura. Então, a gente tem se exposto mesmo, dizendo que aqui é um lugar, é um lugar da gente sentar e dizer, eu achei fantástico isso que a Marta está fazendo, é muito bom porque a gente
está aqui para curar. É um lugar de cultura de cuidados, mas não é uma cultura que o mundo... É uma cultura de dentro para fora. A gente precisa arrumar. O que a Lívia falou, o que a Shirley falou, o que a Marta está falando, né? Eu acredito que tantas outras, se quisessem falar, eu já ao contrário, eu e a Silvia sempre nos demos muito bem. Porque a gente é muito parecida. Então, né, esta aparência, porque assim, quando você conhece aquilo que Deus fez lá em Gênesis, que ele diz, vamos fazer o homem, né, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E muitas vezes eu já vi tanta explicação, mas esse conforme a nossa semelhança é caráter, né? E não adianta eu ter só a imagem de Deus e não ter o caráter dele. Então, isso não dava certo. E muitas vezes a imagem de Deus não é aquela imagem que eu aprendi logo quando eu era criança, o vestidão, tudo. Eu tenho vontade de falar, mas eu me calo para que ninguém... Eu não me exponho. A imagem de Deus é essa. Olha, pode dar tudo errado na sua vida, mas quando você chegar, eu te refaço. Né? Isso tem na linhagem de Jesus. É só olhar. Tem na linhagem e ele deu o exemplo maior. Mas a Lúcia... Eu lembrei uma vez, Bel, que quando a gente... Isso que a Marta falou, Marta, não tenho que pedir perdão. Eu realmente nunca senti nada de ruim em relação a você. Eu acho que o que você disse agora... muita gente passa dentro da igreja, não estou dizendo que é o seu caso, mas muitas pessoas gostam de estar perto de quem está em destaque. Quem está no altar, quem está do lado do pastor, quem está carregando a bolsa da pastora, aí todo mundo quer estar perto. Eu nunca tive esse perfil, porque eu sempre quis estar perto de Cristo. Eu e o Zaca, nós nunca almejamos cargos na igreja, porque o meu cargo sempre foi com Cristo. E com ele, o meu cargo está lá em cima, eu estou no top dos tops. Eu lembro que quando na Novidade de Vida começou a ter culto de manhã e à noite, as pessoas diziam para mim, você tem que vir de manhã, você tem que vir de manhã. Então todo mundo me cobrava, só que eu nunca gostei de ser cobrada sem uma explicação. Tá bom, digam para mim qual a explicação que eu vejo. Porque de manhã tem um monte de gente que você não vê à noite. Eu falei, mas gente, quem eu venho ver não está nem aqui, está em qualquer lugar. Que é Cristo. Então, assim, talvez você, Marta, e outras pessoas não se dispuseram a ouvir a minha história. E como às vezes a gente faz isso, né? A gente olha para a Bel, a primeira vez que eu falei com a Bel foi num retiro de casais. A Bel estava lá sentada, sempre muito discreta, né? Quase imperceptível, claro que não. E aí eu passei, porque eu estava no Ministério de Casais, e eu passei, ela falou alguma coisa, aí ela falou, eu rebati, e a gente se apaixonou. Ela falou algo que talvez para outra pessoa um pouco mais melindrosa ou sensível, a pessoa ia falar, ela falou, quando bateu, pegou, eu falei, ela, eu tenho essa foto, eu tenho uma foto, a gente abraçada nesse dia, foi amor à primeira vista, e não precisa ser só dentro da igreja. Como eu disse aqui no começo, eu sempre fui mal vista, porque eu nunca fui aquela pessoa que alguém falasse assim, eu quando pequena, minha mãe falou assim, você sabe o que é um espermatozoide? Eu falei, claro que eu sei, é aquilo que sai. E a minha irmã falou, credo, o que é isso? Então, assim, essas outras pessoas na sociedade, na igreja, elas sempre são melhores vistas. Quando eu não arrumava nenhum namorado, porque eu sempre fui muito autêntica, um dia um namorado meu falou, eu queria que você fosse igual a fulana. Menina, a fulana saía com Deus e o mundo. Só que quando a fulana não falava um palavrão, ela ficava vermelhinha. Então é disso que a sociedade gosta, né? Dessa maquiagem. Então o que acontece? Talvez eu, além de não ter almejado um cargo de liderança, ninguém me colocaria. Porque eu não pegaria um microfone para falar, olha, minhas irmãs,
Não tenham relação sexual antes do casamento, porque vocês vão para o inferno. Porque eu vim aqui mostrar para vocês da onde eu saí. E é importante dizer que eu quero frisar de novo. Eu só estou onde eu estou porque eu aceitei Jesus verdadeiramente. A Monique falar de mim, o meu filho, isso não é mérito meu. Foi Deus, é o que a Bel falou. Deus, quando uniu eu e o Zaca, ele uniu a Monique e o Pedro, o Rafa. Gente, eles se tratam como irmãos. Eles vibram com a conquista um do outro. E não foi a gente que impôs. Então, é importante falar que tudo isso que eu passei, se hoje eu estou no palácio, como a Bel disse, é porque eu me entreguei verdadeiramente a Cristo. Eu não peguei microfone, eu não fiz questão de muita gente na igreja, porque os doentes estão fora da igreja. Uma vez a Bel falou para mim, por que você não abre uma casa de paz? Eu falei, porque minha casa de paz está no salão de manicure. Quantas vezes chegavam mulheres e falavam, eu posso falar com você? Olha, eu preciso te contar alguma coisa que eu nunca tive coragem de contar para ninguém. Porque todos os dias eu acordo e falo, Senhor, me usa do jeito que eu sou. Então, Marta, talvez a gente não tenha tido essa oportunidade. Eu digo que foi uma oportunidade, né? Só falta de oportunidade. Eu não acho que eu nem vi você de um jeito ou você me viu de outro. Eu acho que talvez a correria da igreja foi uma falta de oportunidade. E às vezes a gente está tendo essa oportunidade agora e vamos tomar café no Sesc e é falta só de oportunidade. Porque às vezes a gente tá junto, se abraça, se apaixona, vira amiga, uma ensina a outra. Então, assim, é lógico que eu te perdoo, se tiver que perdoar de alguma coisa, você também me perdoe. Eu não sou uma pessoa fácil, eu sei que eu não sou, estou tentando ser, mas é isso, eu sou autêntica. E a autenticidade, ela é chata mesmo. Ela é chata, eu estou tentando mudar. Que esse negócio de, não, eu falo mesmo. Não. A gente tem que, né, ter calma. Eu vou aprender ainda, eu acho, né? Gente, Marta quer falar um pouquinho, depois Lúcia, tá, Lúcia? Vou falar de novo. Deixa eu só comentar uma coisa. É rapidinho, nosso horário já ultrapassou. Nossa. Na minha vida inteira, depois que eu vim para o Evangelho... Eu não consigo escutar a Marta. Ela fala muito baixo. É que eu estou com fone ruim. Vocês estão me ouvindo agora? Melhorou. Tá. Então, a minha vida inteira, assim, dentro do Evangelho, são 15 anos de Evangelho só, tá, gente? Eu sempre busquei a libertação. Eu descobri um traço hereditário na minha vida, na minha história, na história da minha família, e eu nunca olhei para outra coisa a não ser para a libertação da minha vida e da minha família. E eu não consegui entender que Deus tinha chamado a mim, e eu entendi que Deus tinha me chamado para levar a libertação para eles. Isso foi confirmado por algumas pessoas ditas de liderança. E há pouco tempo eu descobri que não é verdade. Deus não me chamou para libertar meus irmãos, e nem minhas irmãs, e nem minha mãe. Então eu me fechei muito diante disso. Quando eu olhava para uma pessoa e eu pensava comigo, essa pessoa pode me ajudar com a luta com a minha família, eu me aproximava. Quando eu olhava para a pessoa e achava que não tinha nada a ver, eu não queria nem papo, né? Então, assim, a gente viveu um tempo de muita bajulação de pessoas, e eu estive muito próxima de pessoas ditas, né, de poder dentro da igreja, mas eu nunca almejei cargo e nem liderança. Eles me deram, algumas pessoas me ofereceram algumas oportunidades, mas eu vou ser muito sincera, tem muita coisa que para mim não é nada. Estar em cima de um altar, para mim, nunca foi nada. Mas Deus me deu uma habilidade muito bacana, que hoje eu gosto muito, e quem me fez ver isso foi a Josi. Se ela estiver aí, gratidão, Josi. Deus me deu uma habilidade de falar, de interpretar algumas coisas que é diferenciado, e de escrever também. E quando me davam uma oportunidade, eu queria glorificar ao Senhor, essa era a minha vontade. Mas a gente estava num meio tão
e ainda estamos, né, tão prejudicado que muitas vezes isso é interpretado como, quer aparecer, cheia de querer, quem ela pensa que é. Mas não é nada disso, não. Eu sempre quis libertação. Eu sempre quis cura, não só para mim, mas para toda a minha família. Então, aqueles que não tinham, ao meu ver, nada para me oferecer, eu não me aproximava. E nessa minha ganância, eu já testemunhei isso aqui, Deus foi muito tolerante comigo, porque eu sempre fui muito ambiciosa nesse sentido de libertação. Nessa minha ganância, eu me aproximei de pessoas que eu achava que podia me ajudar nisso. Interesseira. Eu falava, essa pessoa pode me ajudar. Então eu me aproximava. Essa não vai nem ligar porque eu tenho. Então eu não queria papo. Foi assim. Se vinham com cargo, e até hoje eu sou assim, se vem com muito cargo, com muito glamour, com muita coisa, eu falo, cara, por enquanto meu trabalho está me dando de comer, de beber, eu estou conseguindo pagar minhas coisas, e eu não vou me vender por qualquer coisinha. Não vou me vender por qualquer status, por qualquer elogio. Hoje eu estou mais radical ainda com isso. Entendeu? E hoje eu estou observando muito bem e chegando à conclusão de que nem tudo que brilha é ouro. Ok. Lúcia, por favor, o nosso tempo já extrapolou. Pois é. Quer sair, Monique, obrigada. Disseram que era até às 7, né? Mas espera aí, né? Calma, 5 minutos. Não, vou falar rapidinho aqui. Eu estou muito feliz, né, de estar ouvindo o testemunho da Silvia. A Silvia, a gente também bateu assim, foi gol, né, Silvia? Foi. Se o Zaca estiver ouvindo, cara, meu, que saudade de você. E aquilo que você falou para mim, no último dia que a gente se viu lá na Novidade de Vida, que o Senhor falou que eu tinha que sair, e eu não entendi muito bem por quê, mas agora a gente já sabe, né? Muitas coisas tenho conversado e com a Marta, que eu chamo ela de Martinha, e a gente tem descoberto muitas coisas, né? E assim, gente, o meu pai foi embora de casa, e é muito difícil, né? Eu já tenho essa idade e eu não esqueço do dia que ele foi embora. Agora, para quem fica, a primeira família é muito difícil. Eu vi a filha, é Monique o nome dela? Monique. Eu vi a forma como eu me senti exatamente como ela. Eu chorei aqui junto com ela, porque, gente, não é fácil. E você ter, né, uma segunda esposa do seu pai, que você respeita, que você agradece por cuidar do seu pai, gente, isso é cura. É cura. Porque é tão difícil para a família que ficou, quanto para a família agora formada. É uma dor muito grande para nós, filhos, que os pais foram embora, né? Eu não entendia por que o meu pai foi embora. Ela falou uma frase aí, a Monique, ela falou assim, os dois já não se davam mais bem. Eu fui no divórcio da minha mãe e o meu pai chegou lá de mãos dadas com uma outra mulher. E eu não entendia por que o meu pai, ele estava mais feliz com aquela pessoa do que com a minha mãe. É muito duro. Então, é uma coisa assim, Deus, o que ele fez? Ele curou os dois lados. Ele curou as duas pessoas, duas famílias, gente. Porque é uma ruptura, é uma perda, é uma dor, é um trauma para quem fica e a pessoa que está lá na frente. Eu via meu pai feliz com outras pessoas, com os filhos novos dele. E eu falava, gente, por quê? Agora, hoje, eu consigo falar com os meus irmãos por parte de pai, são pastores, é pastor, é pastora, e a gente conseguiu se falar. Então, isso foi uma cura muito grande para mim. Eu imagino para a Monique estar falando hoje muito bem de você, Silvia, porque, Silvia, quanto mais é dado, mais é cobrado, amiga. E olha a incumbência que você tem. São almas. Não é só os filhos do Zacarias. São almas que no dia eles vão chegar, Jesus vai chegar para você e falar, filha, você está de parabéns.
Entendeu? Eu tô falando isso porque foi muito forte o que a Monique falou. Muito forte, para mim, né? Então, é cura, né? Cura é. E eu te amo da primeira vez também, saca? Porque você é tão durona quanto eu. Você é aquele negócio ali. Eu não vou baixar. Eu também nunca quis cargo na igreja. Mas você tá de parabéns, amiga. Deus seja louvado no dia de hoje. Era isso. E um beijo para a Melissa, se ela estiver me ouvindo. Amém. Gente, perdoe, mas o horário não tinha como ser menos. Melissa, você está convidada para dar uma palavra aqui no Cultura de Cuidados, não fuja. Né? Aqui é 11 horas, viu? Só para avisar. Não entendi. Aqui são 11 horas. Sério? É verdade. O fuso horário. Amiga, são 4 horas. 4 horas. Minha filha está dormindo uma hora dessa. Tá bom, gente, mas 6 horas aí, 7 horas você acaba, tá bom? Tá bom. Aqui para nós, para a gente dos. Gente, Deus abençoe. Obrigada, Silvia, obrigada por se expor. Aqui, gente, é um lugar de exposição para cura, né? A exposição gera cura. Então, obrigada por se expor, obrigada por Deus, deixar Deus te usar. Pedro, Monique, obrigada por vocês mostrar que é possível, né? A gente está quebrando alguns paradigmas aqui de igreja. Deus está presente em todas as famílias. Deus está naquele que diz assim, né? Ele diz de maneira nenhuma ele lançará, mas a gente consegue ver aquilo que a Silvia falou. Ela foi radical com Deus. Não dá para ser de outra forma. Né? Não dá para ser de outra forma. E nós, geralmente, nós fazemos o contrário. Nós somos radicais com a igreja e deixa Deus para depois. Então, a gente precisa fazer o inverso, né? Isso, assim, eu olhei na Silvia desde a primeira vez, né? Aquilo me impactou muito. Então, Deus abençoe vocês por estarem aqui. Este é um lugar onde a gente está sendo curado. Aqui não tem ninguém assim, bam, bam, bam. Nós estamos nos expondo para ver cura. Aqui é um lugar onde Deus tem pessoas, a Silvia foi um pouquinho no nosso encontro, tem cada história aqui que é história real, né? Não foi história que foi inventada, foi história que passamos. E por isso cada um de nós precisamos, como diz Deus, é extremamente relacional. Esta relação de dor curador. Né? Quanto mais a gente se acha pomposa e aparece santa, o outro não tem liberdade de estar conosco. Quando a gente se expõe, olha, eu sou isso aqui, mas Deus se orgulha ou diz, é nisso aqui que eu preciso trabalhar. Ele diz assim, olha, os sãos não precisa de mim, né? Já estão são. Quem precisa de mim, os doentes. Tá? Pedro, você levantou a mão? Rapidão, é que eu lembrei de uma parada. Eu não sei se todo mundo sabe, né? Minha mãe deve falar pra todo mundo, então todo mundo deve saber. Mas eu sou professor, né? Sou professor de história e de filosofia e de sociologia. E esses dias eu usei minha mãe de exemplo numa aula, mano. E aí vocês falaram aqui hoje, foi muito louco. Porque, né, como vocês falam, é o testemunho mais importante que até, né, que ir pra igreja e tal, sei lá. Mas porque, tipo, eu usei ela como exemplo. Alguns alunos, né, sofrendo com depressão e com ansiedade. E aí eu falei para eles, mano, alguns já sabem algumas coisas, eu vou falando, né, aos poucos, a minha história, a nossa história. E eu falei para eles, mano, eu nunca vi minha mãe de cama de depressão, velho. Eu falei, tipo, às vezes a gente com uns problemas bem menor, né, mano, cai e fica de cama lascado, não quer sair da cama. Já aconteceu comigo e com a minha mãe não. E aí eu falei para eles, o que a minha mãe tem, que eu acho que a gente tem que começar a acordar todos os dias e pensar mesmo e ver a própria vida é propósito, mano. Ter propósito, sabe? Tipo, acordar e saber o que você tá fazendo e para onde você tá indo.
E só porque eu lembrei que eu usei minha mãe como exemplo na aula. Eu acho que eu nem falei para ela. Mas é isso. Agora, tem exemplo melhor do que esse? Pegar o exemplo bom da mãe e passar para os alunos, é isso. Quantas vezes eu fiz isso, Pedro? Quantas vezes eu peguei o exemplo da minha mãe e passei? Mas, toca gente, eles, né? que pena que a nossa hora, ó, É, já passou. Mas segunda-feira tem mais, se você puder foi estar muito aqui bom. conosco, tá? E a gente não está aqui porque a gente é um bando de mulher desocupada, não. A gente está aqui porque a gente quer realmente entender mais desse Deus que é tão simples, termina nos afastando dele. Então, as mentiras que nos contaram sobre Deus, mas não é porque nos contaram, é porque... Ok? Nós terminamos aqui todos os dias com Salmo 4, versículo 8, que diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Obrigada por estar conosco. Deus abençoe. Até segunda-feira. Melissa, Melissa, Beijo, meus Beijo, gente. amores.